A polêmica decisão de soltar um líder de uma facção criminosa colocou em xeque a lei sobre prisão preventiva e o próprio sistema penitenciário brasileiro. Sobre isso, eu converso com o jurista e presidente do IBEDAPT, Dr. Kiyoshi Arada. Dr. Kiyoshi, mais uma vez, um prazer conversar com o senhor aqui no NGT Notícias. O prazer é meu, Viviane. Dr. Kiyoshi, o problema é a lei? Eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é o mecanismo do pacote anticrime e o que causou essa confusão aí no Supremo Tribunal Federal. Antes do pacote anticrime, você sabe que os presos apodreciam na prisão sem sentença condenatória, a título de prisão preventiva que não tinha prazo certo. Então, essa legislação veio corrigir essa distorção, não é? Acrescentando o parágrafo único ao artigo 316 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar ilegal a prisão. E a ilegalidade da prisão enseja, como todos sabem, o remédio heróico, o habeas corpus. Foi o que aconteceu. Como o juiz, passado 90 dias, ele não falou nada, então ele impetrou o mandado de segurança, o habeas corpus, e o ministro Marco Aurélio, que reza com a cartilha de que o processo não tem cor, não tem matiz, não tem raça, não tem religião, não tem nada, ele concedeu a ordem nos estritos termos da lei em vigor. Não é? Agora, o que não dá para entender é que o presidente, que apenas tem o poder de administrar o tribunal e de organizar a pauta de julgamento dos processos, cassar, suspender a liminar dado por um colega, por um par, que o presidente não está acima de qualquer ministro, não é? Surpresa maior ainda foi a questão ter sido levado para o plenário da corte, como se o plenário fosse competente para solucionar a pendência. O caso, nos estritos termos processuais, se ninguém concordou, se alguém não concordou com a decisão do ministro Marco Aurélio, o recurso competente seria o recurso de agravo, que iria para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde pertence o ministro Marco Aurélio, e não o presidente cassar e depois levar a questão para o plenário. Não deu para entender. Diz o velho ditado: in claros cessat interpretatio, isto é, não há o que interpretar ante a lapidar clareza do texto legal, que impõe ao juiz que decreta a prisão a cada 90 dias, sem que ninguém provoque, sem que ninguém ordene, ele próprio fazer uma revisão daquela prisão, decidindo pela sua revogação ou pela sua manutenção, coisa que ele não fez. Então não tem sentido o plenário mandar fazer o que ele não fez, entendeu? O órgão superior, ele reforma a decisão, ele não manda repetir, entendeu? Doutor Arada, é muito esquisito isso daí. Doutor Kiyoshi, porque na verdade a gente tem aí dois temas, né? Um tema que se falou muito realmente foi essa lei aí do pacote anticrime que o então ministro Sérgio Moro tinha pedido para o presidente Bolsonaro vetar essa parte do pacote anticrime. Mas na verdade ela garante aí, diante de um sistema penitenciário como o nosso, onde 40% dos presos estão aí presos sem julgamento definitivo, né? 20% aí de prisão provisória, era na verdade para evitar abusos, né? Para proteger. E na verdade acabou causando isso. Essa parte aí da lei é positiva de alguma forma? Sim, tem toda a razão no que você está falando. Não é possível a pessoa sem decisão condenatória ficar apodrecendo na prisão, como acontecia antes do pacote anticrime. Então essa lei veio em boa hora. Agora, isso não significa que
que o juiz vai colocar em liberdade um perigoso bandido, como é o caso do André do Rap, não é? Conhecido André do Rap. Não, só que o juiz tem que seguir o ritual da lei. Se ele se omitiu, então a prisão passou a ser ilegal. Então, esse pacote anticrime que pediram para vetar, ele tem um ponto positivo, quer dizer, administrar a justiça de acordo com a lei, não é? Então, quando você foge do parâmetro legal, as contradições são inevitáveis. Esse mesmo pessoal que está contra esse novo parágrafo único do artigo 316 são aqueles que gritam pela não prisão enquanto não transitar em julgado formalmente a decisão condenatória. Onde que está a coerência? Então, aquele que não foi condenado, ele pode apodrecer na prisão. Mas aquele que foi condenado precisa aguardar o trânsito em julgado. Eu não estou vendo coerência, entendeu? Por quê? Porque cada um está decidindo de acordo com a conveniência do momento e não de acordo com a lei. Doutor Quiochi, então, resumindo, a lei aí tem aí os seus benefícios, né? Mas a questão, a dúvida é justamente essa. O ministro Marco Aurélio, disse que se tem um culpado nessa história, os culpados são aí o Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo, que não revisaram aí a custódia do traficante, né? E o Marco Aurélio, como o senhor mesmo disse, ele disse que ele julga sem olhar a capa do processo, né? Mas isso, como o ministro Luiz Fux determinou e disse no seu parecer, né? Um traficante desse calibre é realmente um risco para a sociedade, tanto que está foragido, né, doutor Quiochi? É verdade. É verdade, só que a lei dá um mecanismo para manter fora de circulação um perigoso bandido. Não é porque o juiz falhou, então é que o bandido tem que ficar fora, não é? Existem instâncias para rever a decisão. Agora, o esquisito em tudo isso é que o Ministério Público ficou dormitando em cima do processo. Depois que o homem fugiu, é que ele fez a reclamação. Em vez de fazer um recurso, ele fez uma reclamação para o presidente do tribunal, e o presidente acolheu a reclamação como se fosse uma figura processual normal. Mas deveria ter mandado fazer um recurso, não é isso? Sem dúvida, dormiram no ponto, né, doutor Quiochi? A lei existe para manter fora de circulação um bandido perigoso como esse André do Rap. Agora, acontece é que as instâncias judiciárias falharam. O ministro Marco Aurélio, diante da lei, ele é um escravo fiel da lei, ele não pode improvisar uma regra específica para o perigoso bandido. O legislador, quando fez a lei, ele não pensou no perigoso bandido, um bandido mais ou menos perigoso ou um bandido pacífico, entendeu? Se é que existe isso. Entendeu? A lei é genérica e abstrata. Se você fora disso, é ditadura. Você não pode improvisar, adaptar uma lei para cada caso concreto. Entendeu? Isso seria retirar toda a segurança jurídica, toda a previsibilidade que decorre da lei. Entendeu? Se cada um pudesse fazer a justiça na forma que ele entende ser justa, ninguém consegue ter a previsibilidade. Quando você percebe, a coisa já aconteceu. Sem dúvida. Doutor Quiochi, e mais uma posição, né, que se levantou com essa polêmica foi realmente um caso desse, né, e ser levado aí à nossa Suprema Corte. A nossa Suprema Corte deveria julgar casos constitucionais, né, e acaba perdendo tempo aí com prisão preventiva, com casos como esse, né. E o Fux, ele colocou aí no novo regimento, trazendo qualquer votação aí que sejam feitas em plenário. O senhor concorda com essa decisão do presidente? Não, como eu já disse, isso não é matéria para o plenário decidir. Antes de mais nada, eu quero esclarecer, Viviane, que a Corte Suprema, além de matéria constitucional, ele é competente para julgar
em recurso ordinário ou habeas corpus. Certo. Então, não é apenas uma corte constitucional, ele avança também na matéria infraconstitucional. Mas, como você estava dizendo, não foi correta levar essa questão ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Deve ter feito um recurso de agravo de imediato. Não precisava esperar o homem fugir para depois fazer a reclamação. Não é? Então, houve uma falha dos órgãos jurisdicionais e do Ministério Público. Né? Isso não resta a menor dúvida. Daí, o clamor popular. Isso daí foi, inclusive, discutido por senadores, juristas, lá no Conselho Superior da FEComércio. Todo mundo caiu de lenha em cima do meu ministro predileto lá, que é o Marco Aurélio, e ele é sempre voto vencido porque ele não muda de posição. Mas ele é coerente até mesmo no erro. Verdade. Agora, alguns ministros, ele ora está à direita, ora à esquerda, ora no centro, ora centro-oeste, de acordo com o rumo dos ventos. Né? Isso não é bom. Não é bom para a estabilidade do direito. Então, o direito tem que ser aplicado uniformemente para todos. Por isso é que a justiça é simbolizada por uma pessoa com os olhos vendados. Certo. Não é por acaso que tem uma venda. E os juízes de hoje estão com os olhos bem abertos, bem arregalados, prestando atenção em tudo o que acontece ou deixa de acontecer, ouvindo, auscultando a opinião pública e diante do clamor popular. Se falar que tem que ser linchado, ele manda linchar, não é? Mesmo que não tenha previsão legal. Isso não está certo. Isso não está certo. Se ele quiser atender o clamor popular, ele que mude de profissão, concorra à eleição como deputado, ou senador, coisa parecida, não serve para ser um magistrado, entendeu? Doutor Quiochi, então, para a gente encerrar essa entrevista, na sua opinião, esse episódio, o senhor concorda com o ministro Marco Aurélio, trouxe ainda mais desgaste à Corte Suprema? Sem dúvida, porque o ministro Marco Aurélio, ele limitou-se a aplicar a lei, não foi ele que fez a lei, entendeu? Então ele está aplicando a lei que ele fez de acordo com o que manda a Constituição Federal. O Judiciário, ele age no passado. A coisa aconteceu, certo. Alguém reclamou, alguém levou à justiça, então a justiça age. Ele não age com vistas para o futuro. Isso é coisa do legislador. O legislador prevendo que futuramente poderá acontecer isso, poderá acontecer aquilo, que vai trazer mal à sociedade. Então, em cima disso, ele elabora uma lei reprimindo aquela conduta hipotética. Ele não pode legislar em cima do caso concreto, entendeu? Mesmo que haja um clamor popular tem que ser dirigido contra o Congresso Nacional para fazer uma lei de uma forma diferente. Doutor Quiochi, essa decisão do presidente Fux aí de levar todas as questões para o plenário não vai ser ainda mais um fardo aí para a justiça brasileira? Os processos não vão demorar mais? Sim, eu acho que sim. Agora, o abuso de decisões monocráticas também teria que acabar. Deveria haver uma liminar, deveria ser imediatamente referendado ao colegiado. Se for o ministro da primeira turma, então os 5 ministros da primeira turma teriam que referendar ou cassar essa liminar. Né? Agora, na prática, a decisão monocrática é que está prevalecendo até o fim. Né? Principalmente quando se toma uma decisão monocrática contra ato praticado por chefe de outro poder. Né? Doutor Quiochi, tem a decisão do Fux também, diz que acaba com a chamada roleta russa, né, que é o sorteio entre os ministros para a votação de um habeas corpus, né, e que os advogados
tinham essa roleta russa aí, acabavam colocando o habeas corpus várias vezes, apresentando várias vezes, até cair na mão, por exemplo, de um garantista como o ministro Marco Aurélio. É positiva essa decisão de acabar com esse processo? Sim, aliás, isso já nem deveria estar acontecendo, né? Claro. Tem que se submeter a um sorteio normal, né? Agora, ele diz que vai mudar o regimento, não sei por que vai mudar o regimento, é só cumprir o regimento, porque o regimento manda fazer o sorteio, né? Certo. Como naquele caso do inquérito da fake news, o presidente abriu o inquérito e já indicou o ministro que vai presidir o inquérito. Isso está errado. Você tem que submeter ao sorteio. Agora, se ele vai mudar o regimento, não sei por quê. Quando o regimento não pega, então ele faz outro, no mesmo sentido. Entendeu? É uma lei que não pega, então o legislador repete a lei, né? É isso. O regimento atual já não permite essa tal de roleta russa. Perfeito. Doutor Quiosh Arada, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Muito obrigada aí por esclarecer mais esse episódio aí da nossa Suprema Corte. Obrigada. Agradeço eu. Esse foi o Dr. Quiosh Arada e o NGT Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!